A tecnologia só é tecnologia para quem nasceu antes da tecnologia. Isso vai ficar Understated, overwhelming. Life is always best when you're around. Está a gravar? Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso episódio. Eu sou o Paulo e neste episódio vamos analisar os resultados do inquérito feito aos alunos do segundo ciclo até aos alunos do secundário. A tecnologia está a evoluir muito rapidamente e hoje em dia as crianças utilizam a tecnologia e os aparelhos eletrónicos várias horas por dia, muitas vezes de forma excessiva. Desta forma, decidimos recorrer à matemática e, com a ajuda da estatística, realizar um inquérito aos nossos alunos do colégio para percebermos como estes desperdiçam muito tempo nas tecnologias. Tempo este que é essencial para as diversas atividades do dia a dia. A primeira pergunta feita foi: tiveste algum aparelho eletrónico antes dos 10 anos? No qual obtemos 114 respostas e destas 91,2% responderam que sim, já tinham tido aparelhos eletrónicos antes dos 10 anos e 8,8% responderam que não. Com estes resultados, observamos que a maior parte dos adolescentes e pré-adolescentes começam a ter contato com os aparelhos eletrónicos desde pequenos. Estes dados terão tendência a aumentar, visto que os pais cada vez mais dão telemóveis, computadores para os seus filhos brincarem, pois é uma maneira de eles ficarem entretenidos. Na pergunta, já havia estudado para ficar a usar o telemóvel ou os dispositivos, analisamos que um pouco mais de metade dos inquiridos responderam que sim a esta pergunta. O que é um pouco preocupante, porque as tecnologias podem afetar o método de estudo dos alunos, pois estudam menos e mesmo quando estudam, podem distrair-se facilmente e não estudar como deviam. Pode acontecer que, pelo excesso de consumo de videojogos e das plataformas digitais sociais, se desenvolvam dependências e comportamentos aditivos. No entanto, o fenómeno de comportamentos aditivos é complexo e multidimensional, incluindo fatores genéticos, neurobiológicos, psicológicos e ambientais. A Organização Mundial da Saúde passou a considerar oficialmente o distúrbio de videojogos como uma doença mental. O vício, nos videojogos, é definido como um padrão de comportamentos caracterizado pela perda de controle do tempo nos jogos, aumentando a prioridade dada ao jogo em relação a outras atividades e a insistência no jogo, apesar da ocorrência de consequências negativas. O mesmo se passa relativamente à atividade das plataformas digitais sociais, em que, de igual forma, se perde o controle do tempo, prejudicando as outras áreas da vida. À pergunta: já foste dormir extremamente tarde para ficares a brincar no telemóvel ou computador? Obtivemos um gráfico de respostas parecido com o anterior, e este resultado não é positivo, visto que dormir é essencial para a nossa saúde e bem-estar, e se não o fizermos, podemos ficar mais cansados, afetando o nosso rendimento durante o dia. Inclusive, perguntámos até que horas os alunos já ficaram acordados para ficar a jogar nas redes sociais, e obtivemos este gráfico, onde muitas das respostas referem que os alunos já fizeram direita para ficar no telemóvel ou computador. Isto é muito mau, visto que os médicos aconselham a que as crianças e adolescentes durmam entre 8 a 9 horas por noite. A luz azul que os telemóveis emitem afeta o ritmo de sono e vigília, ao diminuir a produção de melatonina, uma hormona que regula o nosso sono. Por isso, é recomendado não usar qualquer aparelho eletrónico meia hora antes de dormir. E durante o sono, deve-se manter afastado do corpo qualquer dispositivo eletrónico num raio de 2 a 3 metros. Recomenda-se ainda reduzir o seu uso à medida que o fim do dia chega. Pensa-se que existem outros possíveis malefícios que envolvem o campo eletromagnético do corpo. O fenómeno de eletromagnetismo ainda não é totalmente conhecido pela ciência, assim como a sua influência na indução e manutenção do sono, de forma mais abrangente na preservação da saúde. À pergunta: sentes que as redes sociais e as tecnologias impactam negativamente a tua saúde mental, obtivemos 3 tipos de resposta: o sim, o não e o depende, em que a mais respondida foi então o depende, com 54,4% das respostas. Isto prova então que os alunos não têm uma resposta concreta do que realmente acham acerca do impacto negativo das redes sociais. Isto porque as redes sociais têm então os seus benefícios, como nos deixar contentes, motivados e nos captarem o interesse, mas também têm os seus impactos negativos, entre eles os comentários negativos que podemos receber e assédios, entre outros. Em algumas pesquisas acerca
deste tema tem esbarrado conceitos como, por exemplo, o campo magnético e o magnetismo. O nosso corpo tem então um campo magnético sensível ao magnetismo e às ondas magnéticas. Sabemos então que a informação chega dentro das células, neste caso os nossos neurónios, por meio de eletromagnetismo. Apresenta algum tipo de desequilíbrio de acordo com vários estímulos, e isto acontece devido à exposição das tecnologias e das fortes ondas que são transmitidas pelas tecnologias. No entanto, ainda não são claras as evidências e as conclusões para que toda a comunidade científica. Há quem defenda então a necessidade de, no futuro, estes equipamentos, por exemplo, os nossos telemóveis, iPads e tablets, serem substituídos por outros mais inofensivos para os nossos neurónios, mas com as mesmas funcionalidades e possibilidades. Por último, mas não menos importante, a última pergunta relativamente ao nosso inquérito foi: como te sentes no dia a seguir se ficares acordado a jogar ou no telemóvel até tarde? Grande parte dos inquiridos, 51%, respondeu então que ficava normal, mas 44% respondeu que ficava cansado. Isto é um alerta. Devemos usar sim as redes sociais, mas com alguma moderação, visto que pode pôr em causa a nossa concentração e a nossa qualidade de sono. Isto afeta diretamente os nossos neurónios e pode pôr em causa a nossa saúde mental mais uma vez. Este episódio foi então relativamente à estatística e como os nossos alunos e os alunos do nosso colégio veem o impacto das tecnologias na sua vida. Esperemos então que tenham gostado. Isto vai ficar muito difícil.